Boa tarde a todos e a todas. Eu, Daiane Valentini e a professora Ângela Favaretto, hoje trabalharemos o conteúdo de estrutura da paisagem. Vamos trabalhar então o artigo O que é a ecologia das paisagens, artigo da revista Biota Neutrópica de 2001, que vai trazer quais os principais conceitos de paisagem e de estrutura da paisagem, bem como sua função e mudança, de acordo, então, com a linha de pesquisa da ecologia das paisagens. Além dos principais conceitos da estrutura, sendo matriz, corredor e fragmento, ou mancha, trabalharemos também os conceitos de borda e a importância, a relevância do fator conectividade entre esses ecossistemas para a manutenção da biodiversidade. Trabalharemos também um outro artigo chamado Dinâmicas da Paisagem de Chapecó, interpretação do processo de constituição do mosaico antropizado, que será então uma realidade mais próxima da nossa, e também vai destacar os elementos estruturais da paisagem através de um estudo de caso. Esse artigo também vai trabalhar a sequência dos nossos estudos no tocante à identificação e caracterização das unidades de paisagem. A aula de hoje, então, ela é baseada também nos estudos desenvolvidos nos dois trabalhos de tese das professoras, então, dessa aula. A primeira, transformação e ressignificação espaço-temporal da paisagem territorial, oeste catarinense na pós-modernidade, onde são identificadas as estruturas da paisagem na escala regional. Também trabalharemos conceitos e estudo de caso relativo, então, à tese da professora Ângela Favaretto, intitulada Valores Paisagísticos, Subsídios para a Elaboração de Projeto de Estradas. Todo esse estudo é baseado, então, principalmente em várias obras, mas principalmente no trabalho de Richard Foreman e no caso com outros autores, dependendo aí a sua publicação, mas o primeiro deles vamos destacar Ecologia das Paisagens. Depois nós temos o mosaico de paisagens, ou seja, ecologia das paisagens e regiões aplicadas, depois, duas publicações mais recentes, então, ecologias urbanas e também ecologias de estradas. O que vai ser dito na ecologia das paisagens? A gente tem a ecologia também para os sistemas urbanos, tá, gente? Então, não é aquela paisagem super natural, vamos dizer assim, onde predominam elementos naturais. Mas a gente vai ver que nessa escala, por exemplo, a escala do CORED, se a gente for olhar o uso do solo, a gente vai ver, que algumas estruturas da geomorfologia, elas vão ser muito, e da hidrografia e de outros elementos característicos, ou seja, do próprio bioma, que está inserido o Coreia Norte, são muito importantes para a gente entender, então, essa paisagem nessa escala macro, tá? Então, a gente pode dizer o quê? Que o mosaico, a paisagem é um mosaico. O que é um mosaico? É um trabalho, vamos dizer assim, uma peça cheia de pedacinhos, E esses pedacinhos é que vão conformar a paisagem. O que seriam esses pedacinhos? São os elementos, um pouco de agricultura, um pouco de pastagem, um pouco de vegetação, um pouco de cidade, um pouco de agricultura, um pouco não, no caso da Coreia do Norte, muito de agricultura, Então, ele vai dizer que esse mosaico, então, ele é um sistema, um mosaico, conjunto de ecossistemas locais. Ou seja, o que é um ecossistema? É um conjunto de vida, ou seja, um conjunto entre o que é físico, Fala de geografia física, o clima e tal, com a vida que a gente tem aí. Então, é um determinado tipo de vegetação, os animais que são endêmicos daquela região, aquela geomorfologia, aquela topografia. Então, a gente tem uma forma muito, muito parecida. As coisas são muito parecidas, Não são iguais, mas tem a gente chama de mesmo padrão, tá? Então, a gente for ver,
nosso Coreia do Norte não tem, assim, informação de grandes massas de vegetação, com grandes lagos, né? Então, a gente tem, vamos dizer assim, uma paisagem que tem elementos florestais, picadinhos, né? Ou seja, fragmentos pequenos, por aqui, por lá, mas é dominado por uma visão de uma área rural. O que dá a visão da área rural? O uso, né? A gente consegue ver as plantações, os animais sendo criados e tal. Então, a gente vai passear, viver aí essa paisagem, e é o que a gente vai conseguir observar ali. Com variações, né? Variações de topografia, algumas variações, mas a gente pode dizer que é um conjunto de ecossistemas locais que são repetidos de forma semelhante em uma área de quilômetros de largura. O que é esse quilômetros de largura? Nesse conceito, quero dizer, justamente a gente traduz, né, Angela, para o sentido da escala territorial, né? Ou seja, não é na escala da cidade. Desculpa, da cidade na área urbana, do lote, é de quilômetros. Ou seja, a gente está afastado dessa área de bairro, de lote, né? Um objeto específico com limites reconhecíveis, porção de paisagem, refere-se a qualquer área interna de dois ou mais ecossistemas locais, como comumente visto em uma fotografia aérea. Então, o que a gente pode dizer? Que dentro dessa área, dessa porção, a gente pode ter subporções, ou seja, áreas que se vão assemelhar mais do que outras áreas, que seriam, no caso, a gente vai trabalhar com as próprias unidades de paisagem. Então, o fórum vai dizer o seguinte, que as paisagens têm três características principais: estrutura, função e mudanças. Na verdade, a gente traduz para mudanças, que é change, ele fala de change, né? Pode ser também entendido como transformação, ou seja, ele vai dizer que a estrutura, função e transformação, a transformação vai ser nada mais do que a alteração da estrutura e que vai alterar a função também ao longo do próprio tempo. Então, o Forman coloca o tempo no estudo da própria paisagem. Por isso que a gente fica tão feliz, né, quando o Map Biomas coloca o plugin e a gente consegue observar, né, de 85 para cá, né? Então a gente já consegue uma ferramenta mais fácil aí para que a gente consiga observar essa mudança dessa paisagem no tempo, né? Então, paisagem vai trazer também o Metzinger, que é o artigo que a gente pediu para vocês lerem, um mosaico heterogêneo formado por unidades interativas, elas interagem entre si, sendo essa heterogeneidade existente para pelo menos um fator, segundo um observador, e uma determinada escala de observação. Tudo que a gente já conversou. Agora, mosaico heterogêneo. Então, se eu pegar, por exemplo, só uma mancha de vegetação que eu tenho lá no mapeamento Mapa Biomas, naquela vista, daquela escala que a gente está trabalhando, eu não tenho uma paisagem. Ou seja, só uma mancha verde. Por quê? Porque diz que, tem que ter heterogeneidade, eu tenho que ter mais do que um elemento, eu não posso ter só árvore, né? Certo? Então, quando eu for analisar a cidade e eu for lá olhar, lá no meu map biomas, só tem uma mancha vermelha. Então, uma só característica, é um só elemento. Então, não me serve, nessa escala não me serve, porque eu preciso ter o quê? Heterogeneidade. Então, aí vai pedir outra escala, né, Ângela? O próprio estudo pede outra escala, né? Então, se eu olhar para o Coreia do Norte, eu consigo observar que tem muitos elementos ali. Então, nessa escala, o meu estudo do microbioma serve, tá? Então, heterogeneidade. Então, uma paisagem vai ter vários elementos, nunca é um elemento só, tá, gente? Se ficar um elemento só, é porque eu estou na escala errada. Eu preciso avançar aí na escala para que a cidade fique com vários elementos também. Aí eu posso analisar. Ok? Então, um dos primeiros princípios. Padrões da paisagem. Essa aqui é uma paisagem, então, aqui no interior de Santa Catarina. Tá? Esse aqui é o característico dos mosaicos de agriculturas e pastagens. A gente pode observar, né, algumas casas, inclusive bem próximo, né, a uma vila
rural, tá? A gente tem algumas casas, a gente tem as áreas de plantio, tem as áreas de pastagem, tem a área de mata plantada, aqui tem umas açudes, tem a estrada, né? Tem a conformação, exatamente, as áreas de reserva, nós temos, não está aparecendo, né? Mas aqui vai ter um rio, e tem uma conformação de um rio. Então, esses mosaicos aqui, ou seja, essa é uma área heterogênea, né? Eu consigo observar a heterogeneidade dessa paisagem. Mas como é que funciona essa paisagem? Como é que funciona? Por que eu preciso saber como funciona? Por que eu preciso saber como funciona? Porque eu preciso saber o ciclo das coisas. A água, né? Como é que eu qual é que é o ciclo da água aqui? Quais são os rios principais? Ou seja, onde eu vou recolher mais água da chuva? Quais as áreas que têm uma topografia acidentada? Quais estradas são importantes e quais são secundárias? Porque eu tenho uma estrada importante, vai ligar várias, no sentido do ponto de vista cultural, né? Vai ligar comunidades, mas essa aqui é uma estrada secundária, ela vai ligar só aqui essas casas, né? Eu posso ter um grande lago, eu posso ter só açudes pequenos, né? Então, o que vai me dizer quais essas estruturas são importantes para que eu consiga colocar um valor nelas, né? E escolher aquilo que, não é escolher aquilo que vai ser preservado ou não, mas dar mais importância no projeto para que ela cumpra a sua função. Que função é essa? Garantir, então, a diversidade, tanto a diversidade dos aspectos culturais das pessoas, para que elas consigam continuar produzindo, desenvolver essa atividade econômica, para que elas consigam, ao mesmo tempo, proteger as áreas, né, de APPs, que os bichos podem, né, a fauna possa se desenvolver ali. Então, tudo isso é discutido para que a paisagem, então, possa ser planejada de uma maneira mais eficiente, tá? Então, se a gente for olhar os mapas, né, e aquele do Map Biomas vai dar bem certinho, né? Ótimo. Então, depois a gente vai ver o trabalho também que foi colocado aí, tá? Então, o que a gente vai estudar, né? Então, o Fórmula vai dizer que existem paisagens onde a gente tem manchas grandes, outros a gente tem manchas pequenas, outros que são manchas muito, fala dendríticas, né? Ou seja, que tem uma área de alagamentos ou de rios muito grande, né? Por exemplo, a gente tem as áreas, né, fluviais lá na Amazônia, a gente tem muitos. Então, é tão grande essa parte, né, de córregos, né, e tal, que ela vai ser dominante na própria paisagem. E o que vai ser de uso vai acabar se conformando ao redor dessas áreas de rios, né? Retilíneas. Retilíneas são justamente, pega o Mato Grosso, por exemplo, lá, né, que vai ter aquelas grandes áreas de agricultura, né? Então, elas vão ser mais retilíneas. As xadrez, interdigitado. Então, isso tudo são formas que a gente acaba conseguindo olhar de cima, tá? E aí, os autores vão falar sobre os padrões, né? Ou seja, a gente consegue observar que existem alguns padrões dessa paisagem. Então, esses padrões espaciais, eles vão também se manifestar através daquela percepção que a gente tem em relação à diferenciação de uma paisagem de outra paisagem. Já falei aqui para vocês sobre os tipos, já fui falando aqui, né? Já fui falando sobre quais alguns exemplos de algumas dessas paisagens, né? Então, a gente vai ter o Alexander lá, que vai trabalhar, a gente usa geralmente esse livro para projeto de arquitetura, mas ele vai falar sobre padrões. E padrão nunca é uma entidade isolada. E ele vai existir somente porque coisas que se repetem, né? Então, uma característica, né, de uma paisagem do sul do Brasil pode ser encontrada em vários locais do sul do Brasil, né? Mas vai dar algumas dessas apropriações, vai dar uma série de identidade a esses locais, né? Então, uma apropriação completamente diferenciada que a gente vai ter do Mato Grosso, como eu falei, né? Ou das regiões do Cerrado, por exemplo, né? Então, a gente tem aí
uma série de padrões que podem ser associados. E o padrão, ele é muito interessante de ser trabalhado, por quê? Porque o padrão, ele também satisfaz aquela questão da paisagem, né? Que é tudo interligado. Então, um padrão dentro de um padrão, dentro de um outro padrão, né? São elementos que acabam se refletindo aí em relação à própria paisagem. Então, aqui, a gente vai olhar o seguinte, tem paisagens que têm manchas grandes, e geralmente elas estão relacionadas àquelas áreas que têm características de grandes coberturas vegetais. Então, manchas grandes de vegetação, geralmente florestas, etc. As que possuem pequenas manchas vão identificar áreas com fragmentação da vegetação original, ou uma vegetação esparsa como uma característica ambiental local, ou seja, uma área de pampa, né, que é de campo. Ela já naturalmente ela não tem formações vegetais grandes. Ela vai ter manchas pequenas de vegetação, aqui e acolá. Isso é natural, tá? Então, principalmente é importante a gente ter, saber aquilo que é característica local, né, natural, ou se isso é uma questão da devastação, seja os colonos vieram para cá, exploraram a madeira, o solo era bom para plantar, então eles acabaram assim, fazendo, né, a supressão da vegetação de uma tão agressiva que sobrou pequeninas manchas. Pequeninas manchas, tá? Então, a gente tem aí todo um impacto ambiental disso. É diferente de ter muitas manchas pequeninas do que ter uma grande mancha. Depois a gente vai falar sobre isso. Paisagens retilíneas, corredores retilíneos, rodovias, né? Às vezes um florestamento ao redor de rodovias, então, ou mesmo quando a gente for trabalhar, né, os parques lineares, né, então um florestamento dessa maneira, uma recuperação de APP, então tudo isso vai ter características também retilíneas, tá? Paisagens interdigitadas, são ladeadas em lobos principais, alternados em 2 sentidos, terras altas e planícies e montanhas, ou seja, quando uma área de montanha vai encostar numa planície. Aí, então, a gente tem algumas características do interdigitado também nessa região do Coreia do Norte, ou seja, onde uma geomorfologia encosta na outra, ou seja, eu posso ter áreas mais preservadas, onde a gente tem um relevo mais acidentado, e a gente pode ter áreas mais planas, ter áreas mais ocupadas, né? Num terreno que seja mais plano. Por quê? Porque o terreno plano vai me possibilitar uma mecanização da agricultura, ou seja, eu consigo colher com máquinas, né? E aí eu consigo plantar e colher com máquinas, adubar com máquinas, então eu consigo fazer lavouras maiores. E as áreas que estão mais íngremes, então, hoje em dia não vai mais, né? O arado, a mão, vão colher a mão o milho, não tem como. Então, essas áreas acabam se destinando para muitas vezes, uma regeneração natural, né? Abandonadas para a produção. E aí, a gente tem essa condição aí dos interdigitados também, tá? Daria para dizer que são nas bordas, quando tem uma mudança, né? Mudança de um tipo para um outro, né? Seja, Uhum. mudança de uso, Isso, no caso, ele coloca aqui, né, como uso agrícola e área urbana, né, quando eu não tenho um limite certinho desse urbano, né, ele vai as coisas não se entremeando, né, acho que é um pouco nesse exatamente. sentido. E da mesma forma, quando a gente tem essas áreas de planícies e áreas de montanhas, eu estou na interface entre os dois, onde termina um e começa o outro, e a gente não tem uma linha bem certinha, bem retinha e tal, né? É, Ela vai justamente, acontecendo junto, né? exatamente. Ainda mais a gente que tem, assim, dessa conformação geomorfológica de planalto, né? É plano e alto. E aí as bordas que vão dar, principalmente ali para o Rio Uruguai, né? Eles vão ter bem essa característica, né? Dos dedinhos, né? Vamos dizer assim, os dedinhos que vão subindo, né? E que vão conformar as áreas de maior declividade, tá? Então a gente tem aí características. Mas assim, nenhuma paisagem é só uma coisa, tá? Ela pode estar
misturada, né? Misturada aqui com uma misturada com a outra em transição. Ah, mas são estabelecidos alguns padrões, né? Ou visualizados alguns padrões. Lembrando, claro, que o Fórmula vai fazer isso para as paisagens americanas. Nós precisamos de uma adaptação para o nosso caso, né? Então, se a gente fosse pegar aquela estrutura da paisagem que o Metzinger colocou para nós e falar sobre matriz, mancha, fragmento e corredor, o que, que a gente poderia fazer em cima dessa imagem aqui? O que será que é essa dica dessa matriz? Aqui, matriz, a matriz natural, tá, gente? Aqui eu peguei o oeste catarinense. Aqui, então, tá em verde e amarelo, né? São áreas de floresta. E em laranja, né? São áreas que são de campo, tá? Embaixo eu coloquei o relevo, a gente chama de relevo sombreado, tá? Depois, mais tarde e tal, vocês vão aprender a fazer também, tá? Então, eu coloquei aqui um relevo sombreado, vocês conseguem ver embaixo da mancha, mais ou menos ter uma noção do relevo, né? Então, nesse tubo aqui, é uma aproximação, é um mapa antigo, né? Lá de 1958, por aí, que foi adaptado, né? Agora foi adaptado, mas ele trazia o quê? As formações naturais originais do oeste catarinense. O que é a formação original? Aqui é tudo Mata Atlântica. Mas a Mata Atlântica, se eu olhar do ponto de vista do Brasil, né? Sim, eu vejo que é tudo igual. Mas se eu aproximar da região, eu vou saber que aqui, nesse verdinho aqui, né? Vai ter uma característica bem, não é tão diferente, mas é diferente do amarelo. No amarelo, a gente vai ter mais matas de araucárias, esses rosinhas que se chama de faxinais, né? Que são uma transição entre a área de vegetação com o campo. E esse verdinho aqui, ele é mais voltado para a área do Rio Uruguai, ou seja, ele vai pegar as áreas mais em declive, né? Mas também elas têm um clima, ele é um pouquinho mais quente, vai ter mais chuva no inverno, mais chuva de verão. Então, a vegetação nesse verdinho aqui, ele era um pouquinho diferente, é uma variação da Mata Atlântica, tá? Essa aqui é semidecidual, né? E a amarela é a umbrófila mista. Então, tem variações também dentro do próprio bioma Mata Atlântica. E a área, então, ali em laranja era a área de campos, capões, ou seja, é uma área mais de gramínea, né? É uma área mais plana também, mas é bastante alta. Ali a gente chega ali a 1.600 metros do nível do mar, enquanto aqui embaixo, no verdinho, a gente tem a 200 metros, 250 metros a nível do mar, tá, gente? Então, a gente pode ver que a paisagem, no sentido de matriz, se eu fosse ver aqui, o que seria matriz, o que é corredor, o que é fragmento aqui. Então, num sentido original, isso tudo aqui era... Então, matriz é o quê? Mata Atlântica. Mas o que predomina? Então, o que domina aqui? Né? Claro que eu teria que ter a parte do Rio Grande do Sul e do Paraná também para definir. Mas, se o meu verdinho pega somente, né, aqui o Rio Uruguai, eu poderia dizer que o que predomina é a umbrófila mista, tá? Dentro da Mata Atlântica. Mas veio, né? Veio antes da colonização, já tivemos outros, né? Outras frentes de povoamento, né? E tudo mais. E com a colonização se acelerou. Vocês imaginem, né? A quantidade de árvores, né? De matas que foram destruídas, fragmentadas, para que a gente tenha aí aquela vegetação toda picadinha que a gente tem hoje. Então, a matriz que era floresta, a gente fala floresta, era a matriz, era tudo floresta. Ela se transformou para quê? Aqui eu tenho de 85 em diante, mas deixa eu outra imagem. Se transformou para agricultura. Ou seja, foi tão modificada, que se eu olhar hoje um mapa, vai estar quase aquele amarelinho que vocês têm lá no de vocês, do Coreia do Norte. Então, a gente mudou a matriz. A gente passou de floresta para uma matriz de agricultura ou de agropecuária.
E aquilo Se a que era gente for matriz, olhar, né, Daria, tipo, ao longo do tempo, cruzar com as atividades, né, que aconteceram ao longo do tempo, a gente vai ver que tem tudo a ver, né? A gente tinha nessa área muitas madeireiras, né? Áreas assim, eu lembro famosa, inclusive, que trabalhavam, meus bisa, né? Trabalhavam com isso, a imagem, né, do Rio Uruguai associada aos balseiros, enfim, que carregavam, né, essa madeira, conduziam essa madeira, né? Então, a gente vai vendo, assim, ao longo do tempo, uma primeira fase, que é essa grande derrubada das florestas, né? Na medida em que isso vai se extinguindo, a gente vai chegando na outra fase da agricultura, né? Plantios e tudo mais. E aí depois entra uma outra fase industrial, junto disso, né? Mecanização e tudo. E aí a gente vai tendo o change, né? As mudanças. as mudanças da paisagem. É, Uhum. Então, aqui a gente tem, né, essa matriz que mudou. Então, nesse período histórico, a matriz com certeza é floresta, né? Floresta vai ficar entre o amarelo e o verde, mas ainda fica em relação ao próprio amarelo, em relação a tamanho de área, tá, gente? Então, a característica de uma matriz é, primeiro, a dominância de área, ou seja, ela tem uma área sempre maior do que as outras, tá? Então, ela domina. E a outra coisa é que ela faz intermédio entre os outros usos, tá, gente? Ou seja, para eu sair de uma área de vegetação para ir para outra área de vegetação, eu preciso transpor a matriz. E essa matriz, então, no caso hoje em dia, ela vai ser ligada à agricultura ou à pecuária, então, à agropecuária, tá? Dentro dessa classificação, desses sistemas que a gente tem. Então, a gente faz isso de uma cidade para outra, né? E aí, para a gente dispor de uma cidade para outra, nós vamos atravessar também a matriz, seja através de uma estrada, mas nós vamos estar num espaço, uma paisagem predominantemente rural, agrícola, né? Então, a gente pode dizer que a nossa matriz, né, ela tem essa característica agropecuária, tá? Outra coisa, então ela vai fazer essa intermediação. E da mesma maneira com que a gente se desloca, né, de uma cidade para outra, para vários, né, serviços, etc., nós vamos ter também, né, o bichinho, né, o animalzinho que vai sair de uma área, né, e que vai caminhando, né, vai correndo, vai caminhando e vai atingir outra área de vegetação. Por que ele vai fazer isso? Não podia ficar lá no lugar dele? Não, gente, ele precisa trocar material genético, né? Ele vai se reproduzir, ele vai lá do outro lado, ele tem mais alimentação, já comeu tudo desse lado, né, então ele vai atravessar. Você tem duas manchas de vegetação e ele precisa atravessar ela. O que vai ficar no meio? Geralmente, né, nós temos aqui na nossa matriz agrícola, geralmente a gente vai ter no meio uma área de produção, ou seja, agropecuária, né, então, ou plantações, ou mesmo criação de animais, tá? Então, a gente vai pensar, identificar a matriz a partir disso. Então, nós tínhamos uma matriz antiga, e que aí essa matriz vai se transformando, tá? Então, aqui eu peguei para o oeste catarinense, de 85 para cá, porque eu usei os mapas do biomas, e consegui, através da quantificação, chegar, né? Aqui, claro, eu separei mais coisas. Por exemplo, eu tenho um mosaico de agricultura e pastagem, eu tenho cultura anual e perene, mais pastagem. Então, eu observei aqui, né, o quanto diminuiu o mosaico de agricultura e pastagem, o quanto subiu as plantações de soja, agricultura, né, sazonais, né, o quanto aumentou também as áreas de floresta plantada, pinos, eucalipto, etc. E a gente vinha com um declínio, né, das áreas de florestas, e esse declínio, ele se estabiliza, né, a partir de 2000. Tem uma estabilização. Isso não quer dizer que não houveram mais desmatamentos, tá, gente? Muito pelo contrário, tá? Então, a gente vai dizer que a matriz vai desempenhar um papel importante nessa dinâmica da paisagem. Vai conferir também identidade, vai fazer o elo da cultura, a questão cultural com o próprio econômico, né, e tal. Então, a gente tem aqui área, ou seja, as características para identificar, ou seja, quem tem maior área no trabalho, a gente vai dizer que ela é predominante, ela é matriz,
conectividade é ela, nesse caso da conectividade aqui é o branquinho, é ela que vai conectar as manchas, como eu falei, da própria vegetação, etc. E é ela que vai exercer controle sobre as dinâmicas dos demais. Ou seja, para o corredor de águas funcionar, para tudo que está voltado, né, do ecológico e tudo que está voltado do cultural, vai ser gerido a partir, então, da matriz. Nós temos cidades, mas, no caso, por exemplo, a maior cidade da região é muito atrelado ao agro. Mesmo a cidade, ela é atrelada ao agro, por quê? Porque a gente tem os frigoríficos, porque a gente tem... Então, os negócios são muito voltados ao agro também. Erechim ainda se mantém também, apesar de que tem uma parcela industrial de metal mecânica maior do que a gente tem aqui em Chapecó, mas ainda tem toda a economia voltada ao agro. Além de estar na paisagem, o agro estar muito forte na paisagem, a economia, a cultura, o emprego das pessoas, né? Tudo está muito voltado ainda para o agro. Então, a gente tem tanto na esfera ecológica, na esfera espacial, física, vamos dizer assim, um predomínio do agro, da agropecuária, em relação às demais dinâmicas, né? Quanto também as questões culturais, né, que eu falei antes, seria a questão não do local de moradia, mas de uma economia que é bastante atrelada ao rural, e essas dinâmicas sociais, identidade cultural, tem muito a ver, então, com os aspectos rurais, tá? Então, aqui que eu falei antes sobre aquelas paisagens interdigitadas, né? Então, aqui mostro para vocês os corredores. O que a gente vai chamar? Então, já falamos de matriz, agora vamos falar de corredor. O que é o corredor? O corredor também vai acontecer em paisagens naturais, aquelas paisagens antigas também aconteciam os corredores. Pensem vocês numa área de campo que a gente não tem grande vegetação, ou seja, grandes áreas, né? Então, a gente vai ter também os rios, né? Que é um dos corredores naturais, né? E que vai ao redor do rio, ao redor dessa água, é que vão acontecer as maiores trocas, né? As trocas, então, de material genético, as trocas de matéria e energia, a gente fala, né, do próprio ciclo do carbono, etc. Então, tudo isso tem a ver com as dinâmicas, então, dos sistemas hídricos. E algumas delas, nesse caso aqui, né, eu estou mostrando para vocês, ela é muito predominante na paisagem. Inclusive, ela vai ser tão predominante que quando a gente for representar essa paisagem, é um elemento fundamental. Né? Esses rios têm aí um calibre, né? Uma configuração bem distinta das que a gente tem aqui. E aqui de cima, então, nós temos um outro, né? Que são corredores. Esses corredores, eles são as áreas próprias da APP, que vão ficar geralmente junto, né, que a legislação exige que seja assim, né, junto das áreas da APPs, etc. E alguns corredores que são implantados. Esse corredor aqui, né, linear, que está aqui, provavelmente pela textura, é uma floresta implantada, não vai ter o mesmo peso ecológico que uma natural, né? Uma endêmica, uma nativa, vamos dizer assim, mas alguma coisa ela vai acontecer, ela vai trabalhar também, tá? Então, o corredor funciona para quê? Para conectividade, tá? Então, naturais, os rios, linhas de drenagem natural, a gente não tem um rio, mas a gente tem uma linha de drenagem natural, as matas ciliares. Nos ecossistemas urbanos, então, a gente vai ter as rodovias, tá? As próprias vias urbanas, nós vamos ter as ferrovias. Então, esses são corredores que têm um aspecto cultural, né? Bastante atrelado. Quando a gente fala cultural, é no sentido de que são expressões diretas, assim, do homem em si, tá? A gente é um bem produzido pelo homem, tá? Então, não é nesse sentido o cultural que a gente utiliza, tá? Então, sistemas lineares vão desempenhar funções importantíssimas. Ou seja, aquela paisagem que está fragmentada, está separada, além do bichinho precisa se reproduzir, a gente vai ter a questão de flora também, troca de pólen, etc., manutenção da própria diversidade. Isso vai fazer com que uma floresta ela se mantenha ou se ela vai acabar
definhando também ao longo do tempo, mesmo que a gente não tenha ninguém lá cortando nada. A gente pode não cortar nenhuma árvore, mas a condição que ela vai estar naquele espaço, a conectividade que ela vai ter com outros habitats, ela é tão importante, né, que a gente pode ter ações humanas que podem ser refletidas na mortandade, né, de animais e da própria flora, né, em si. Alterações, né, do próprio microclima e a falta de conexão desses espaços em relação aos próprios corredores, né, os corredores naturais, né, etc. Então, se uma área fica muito isolada, um fragmento fica muito isolado, a gente vai ter aí um efeito muito ruim para aquela espécie que vai estar ali e também que vai contribuir para que essa vegetação ela acabe morrendo, tá, gente? Então a diversidade ela é muito importante para que a gente possa ter uma o que a gente chama de variabilidade genética. Tá? Então vocês já viram, né, lá essa parte da biologia, né, no ensino médio, a gente precisa fazer uma variação do próprio genótipo, né, para que a gente possa ter aí espécies ou indivíduos, né, que possam se manter saudáveis, né, e possam se manter aí a sua espécie. Então, ecossistemas são suprimidos muitas vezes não por uma ação direta, mas por uma consequência. Tá? Então, a professora Ângela vai falar agora também, daqui a pouco também, a respeito dessa fragmentação, que muitas vezes um corredor, ele vai fragmentar ecossistemas, né? E aí, essa fragmentação vai acabar gerando impacto. Essa fragmentação vai gerar um impacto e ela vai acabar, então, prejudicando essa conformação dessa paisagem. Alguns corredores, né? Os corredores, eles são importantes, né, do ponto de vista, então, cultural, do ponto de vista da economia, social. Ele vai fazer, então, essas ligações elas são importantes, muito importantes, mas o tratamento que se dá para essas intervenções de corredor é que vão, então, fazer com que a gente tenha um impacto negativo, né? Ou mesmo uma situação dessas, uma recuperação, um projeto feito, né, com uma consideração paisagística, vai poder fazer uma reconexão de um habitat, né? Vai fazer, então, uma requalificação de um próprio ecossistema. E isso também pode ser um conflito não só com o ecológico, pode ser um conflito com o próprio urbano. Seja um corredor desse, pode ser um conflito com o urbano, quando a gente passa dentro de uma cidade, por exemplo, né? Quando a gente tem, então, aí esse corredor, e que tem esse corredor, ele não é pensado de uma maneira que seja ideal aí para que a gente possa ter uma equidade, né, de desenvolvimento entre a matriz, né, no caso de uma cidade, a matriz vai ser a cidade em si, né, e o corredor vai estar atravessando, vai ter conflito ali, tá? Então, essa identificação da estrutura é voltada também para isso. Então o Prof. Dai mostrou no slide anterior, né, duas estruturas de corredor que são naturais, né, que tem isso, então, parte de uma estrutura mesmo, né, que a natureza mesmo organizou, né, e aí a outra, no próximo slide que a gente estava vendo, né, então, estrada férrea e rodovia, que são estruturas antrópicas, né, são construções humanas, então, em certos momentos, esses corredores, esse corredor criado, ele vai estar encontrando outros corredores, encontrando aqueles lá que a gente viu, né? Então, a estrada vai passar pelo rio, ela pode passar por uma área de mangue, enfim, pode passar por uma cidade, que não é um corredor, né? Então, a cidade seria, né, uma matriz, provavelmente. E aí a gente precisa entender como que essas coisas vão acontecer, né? E aí que a Prof colocou, que pode, em muitos momentos, né, na maior parte das vezes, sobretudo aqui no Brasil, a gente vai ter conflitos de uso, né? Porque se está todo mundo no mesmo nível, né,
todo mundo vai querer, por exemplo, passar, os fluxos vão acontecer simultaneamente, né? E aí, no momento que eu tenho esses encontros, eu tenho um choque, eu tenho um conflito. Então, a minha pesquisa, né, ela tem acontecido buscando compreender de que maneira a gente pode estar fazendo esses corredores, né? No caso, eu usei como objeto de estudo rodovia, mas que ele pode existir sem conflitar com esses outros sistemas que já pré-existem, né? E dando indícios de, bem, outros sistemas que venham a acontecer, ou uma ampliação de perímetro urbano, alguma coisa assim, qual seria o indicativo, né, para que aconteça sem vir gerar conflito com essa estrada que já está ali acontecendo, existindo, e que com frequência também sofre intervenções, né, para acomodar novas necessidades que vão surgindo também, né? Então, mais ou menos nesse sentido, e aí o que eu vou mostrar um pouquinho depois tem relação com isso, né? Isso mesmo, muito bom. Não vai passar aqui. Então, da escala da cidade, né? Claro, a gente tem outra escala, né? Aqui a gente tem uma foto de uma rua, a rua corredor. Mas aqui nesse caso, esse corredor, né? É só um corredor pavimentado. A gente não tem, a gente vai ter uma série de conflitos, justamente porque é um corredor que nega a própria conformação, né? Topológica, muitas vezes a questão da própria drenagem urbana, a questão de microclima, não tem uma vegetação, muito pouca essa vegetação, é um corredor muito estreito, tá? Então tem um fluxo de veículos grande, de veículos pesados grandes. Então a gente pode dizer, né, que a própria rua não é só, né, onde a gente abriga a infraestrutura da cidade, né, mas onde a gente tem os espaços de conectividade. Ou seja, onde é que a gente vai, o que conecta as coisas na cidade, senão as ruas? Qual é o lugar, qual é o espaço público da cidade que reúne todas as classes sociais? A praça não é, que eu posso ir por vontade, né? Mas a rua é o lugar onde as pessoas, né, mesmo que seja, né? Aí a gente vai falar, não, mas a gente olhar na escala micro, a gente tem ainda as pessoas entrando dentro do carro, né? Então, aqui a gente não tem um ambiente que possa ser também um espaço de conectividade social, ou seja, de troca social. As pessoas passam por ali de carro, né, de diferentes classes sociais, né? Mas a gente tem aí, então, as ruas, avenidas, também como corredores urbanos, corredores que façam parte da estrutura da própria cidade, tá? Então, aqui eu coloquei essa imagem para vocês em relação à hierarquia dos corredores, tá? Então, a gente estava falando, né, a respeito desses corredores. E aqui eu mostro para vocês uns mapas onde eu consigo identificar, né, os rios principais. E aí a gente tem as manchas embaixo, que são das bacias hidrográficas. Então, aqui a gente tem a subbacia hidrográfica do Rio do Peixe, porque o rio principal se chama Rio do Peixe, né? Aqui do Rio Jacutinga, que é a região de Concórdia, aqui do Rio Chapecó, né, que pega aqui em cima, olha a nascente do Rio Chapecó. Aqui em cima, né, em 1.300 metros em relação à altitude, em relação ao nível do mar, e vai morrer aqui na foz do Chapecó a 200 metros de altitude, tá? Então, a gente pode dizer que esses corredores, eles acabam ganhando uma hierarquia. Na matriz, a matriz não tem hierarquia porque a matriz é ela mesma, ela é a dominante, né? Mas ela pode ser mais furadinha por mais manchas pequeninas, ou ela pode ser, né, um pouco mais com estruturas, dividir mais, ela pode ser mais proporcional, ou seja, tem quase a mesma coisa entre matriz e floresta. Então, tem uma paisagem um pouco mais equilibrada, né? A gente tem muita área de plantação e tal, e pouca floresta, a gente já observa, a gente chama de desequilíbrio. No caso dos corredores, a gente vai olhar também sobre a relevância em relação aos aspectos, tanto ecológicos quanto culturais. Por exemplo, aqui a gente está vendo em relação à própria bacia hidrográfica.
Não que esses outros rios, por exemplo, aqui é o Chapecozinho, né? Eles chamam Chapecó o maior e Chapecozinho o pequeno, que é o Chapecozinho. Não que ele não seja um corredor importante, ele é, tá? Mas, se a gente for comparar com o rio Chapecó, né? Então, ele está uma hierarquia abaixo dele. Por quê? Porque o rio Chapecó recebe a água do Chapecózinho, recebe a água de todos os demais. Então, ele acaba assumindo na paisagem uma importância maior, porque ele agrega as características que são importantes dos outros também. Ele acumula, como se estivesse acumulando, né? Vamos dizer assim. Então, num sistema de corredor, eu preciso, muitas vezes, ter uma intervenção diferente no Rio Chapecó, no meu corredor, no hierarquia número 1, do que a gente teria no número 2, no Chapecozinho, muitas vezes, tá? Então, a hierarquia dos corredores serve para isso também. Da mesma maneira, né, a gente vai trabalhar com as rodovias que ligam, por exemplo, que são interestaduais, elas podem ter, na escala da região aqui, uma importância, uma dinamicidade, uma maior do que uma outra que vai ligar somente dois municípios, né? Então, isso tudo vai acabar se traduzindo em, a gente chama de hierarquia dos corredores, tá? Aqui a gente vai trabalhar, então, nas manchas ou fragmentos, tá, gente? Então, aqui eu tenho também para 2016 todos os fragmentozinhos aqui calculados do oeste catarinense, tá? Então, esses fragmentos, todos esses pedacinhos, pedacinhos pequeninos, 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 a gente vai ter aí o que a gente chama de problema de borda, né? Ou seja, problema em relação ao trabalho. Ou seja, o fórum vai dizer que na maioria das vezes, e é a questão predominante, ele vai falar que a gente tem, então, um predomínio daquilo que é artificial pressionando aquilo que é natural, tá? Ou seja, o homem vai desenvolver essas coisas, a atividade, a cidade vai desenvolver as coisas, tudo que é artificial, ou seja, produzido pelo homem, vai se expandir. A tendência, né? E tudo que é natural vai se comprimir, ou seja, aquele movimento, né, que a gente observava lá da fragmentação da própria vegetação. Então, aqui eu tenho aqui no 1, né? Um recorte, né? Então, daqui, dessa mancha, observado, né? Tudo que se expande, tudo que se contrai, e foi pego um pedacinho aqui de vegetação. Bom, foi aberto o quê? Uma estradinha aqui no meio. Tudo que está em contato com a estrada aqui começa a ficar no verdinho mais claro, ou seja, começa a sofrer influência. Tem gente passando, vai ter poluição, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, ela vai começar a sofrer o impacto. Ou seja, aos poucos, essas manchas vão diminuindo. Então, quanto mais ela estiver em função, né, desse impacto, né, da fragmentação, maior é a incidência que a gente tem, então, dos processos para diminuição. Então, uma fragmentação, mas é só um pedacinho, vamos passar só um pedacinho ali, mas ele vai ter uma influência que muitas vezes é exponencial, tá, gente? Então, não é só a influência de retirar uma parte dessa vegetação, só naquele pedacinho que está ali. A gente vai criar toda o que a gente chama de borda, tem uma borda de influência. Essa borda de influência vai fazer com que esse problema ele seja potencializado. Então, a borda ela vai acontecer ali nas setas, né? A pressão ela vai acontecer de todos os lados. Se eu aumento o limite de borda, quer dizer que aquela área vai ter mais pressão, ela vai estar mais, ela vai estar mais condizente, mais propícia para desaparecer, que se ela tivesse sido mantida no original, tá? Então, por isso que a gente fala que quanto maior a fragmentação de uma área, mais problemas ecológicos ela vai ter, tá? Então, não necessariamente só pela ação do homem, ou seja, eu planto sempre no mesmo lugar, mas a influência que aquilo que eu estou plantando em cima daquilo que está sendo vegetado, ela é muito grande. Imaginem também numa área urbana, onde as pessoas estão vivendo, estão lançando esgoto, estão passando de carro, né? Então, isso tudo vai fragilizar principalmente as florestas urbanas. E é muito difícil que elas se mantenham. Elas acabam se definhando também em relação do próprio uso. Por isso que é importante
que não só pequeninas áreas urbanas elas sejam mantidas e cuidadas dentro da cidade. Por quê? Porque a gente precisa que essas áreas elas tenham uma condição mínima de sobrevivência. E quando elas forem muito pequeninas, elas não vão ter, então, o mesmo resultado em relação à biodiversidade que se a gente tivesse uma área maior, tá? Então, não adianta a gente pegar um monte de áreazinhas pequenas, vegetadas, e somar elas. Ela não tem o mesmo efeito ecológico do que a gente tiver áreas maiores em relação à própria biodiversidade. E aí, uma dúvida que eu tinha quando estava fazendo a tese, né, era se era melhor, no caso das estradas, né, havendo a necessidade de mais espaço para os carros, duplicar uma estrada já existente ou abrir uma estrada nova, em um local próximo, paralela, enfim, né? E aí, do ponto de vista, né, da ecologia da paisagem, é mais interessante duplicar a via que já existe do que abrir uma nova. Porque na nova a gente vai estar fragmentando, né, muito mais, ou a gente vai estar colocando em vulnerabilidade muito mais áreas, né, do que aquela onde eu já tenho a estrada e que ela já, enfim, já tem esse buffer de abrangência, de impacto, né? Então, para mim foi bem curioso, porque quando eu comecei a pesquisa, eu achava que não, né? Que fazer uma outra estrada, que tivesse, então, uma dimensão menor, né? Era menos impactante do que duplicar uma, e, sei lá, aumentar a quantidade de pistas, né? Então, foi bem revelador para mim, e essa apresentação que a Daia fez explica muito disso, né? Com certeza, né? E aí a gente vai pensar, né? Muitas vezes na hora do plano diretor, né, e tudo, a gente também nas análises, né, e tudo, a gente vai pensar, né, muitas vezes antes da gente tomar uma decisão, muitas vezes em relação a isso mesmo, né, ou preservação de uma área, em troca do plantio de outra, né, a gente sabe que não é a mesma coisa. Então, isso tudo. Então, vendo essa questão da própria estrutura da paisagem, a gente vai voltar lá para as unidades de paisagem, tá? Então, aqui a gente tem só uma aproximação, assim, que eu feito rapidamente, tá? Nós temos um corredor, a gente pensa que um corredor, ele pode passar por várias unidades de paisagem. Podem ver que essas duas unidades de paisagem aqui, eu coloquei elas como né? Colocou elas como duas matrizes diferentes, tá? Mas não necessariamente, elas podem ter a mesma matriz e podem ser consideradas unidades de paisagem diferenciadas, tá? Vai ter manchas ou fragmentos, né? Mas o que a gente vai trabalhar aqui, que é a outra estrutura da própria paisagem, leito de matriz, corredor, mancha e fragmento, que a gente chama de borda. A professora Ângela já falou um pouquinho antes a respeito da borda. A borda é quando a gente tem uma estrutura, né? Passando pela outra, ou seja, a gente não, na natureza a gente não termina, aqui terminou o campo e aqui começa a Mata Atlântica. Então a gente tem uma transição, as bordas geralmente são uma transição entre duas unidades de paisagem, dois biomas, e que mantém as características, um pouco de uma e um pouco da outra. A gente não tem, então, no caso da ecologia das paisagens, a gente não vai ter limites específicos, né? A gente vai ter áreas de borda, tá? Então, essa característica de borda é bastante interessante e bastante importante aí para os nossos trabalhos. Eu gostaria que quando a gente for, né, a gente vai chamar vocês mais uma vez, a atenção de vocês, quando a gente for estar analisando as nossas paisagens aqui, né? A gente vai dizer, ó, esse é o efeito de borda. Vocês lembram que a gente falou para vocês que entre uma unidade e outra unidade de paisagem, a gente vai ter uma área de borda? Então, essa área de borda, geralmente, inclusive, é a área mais rica, ou seja, tem mais diversidade. É a área que tem os ecossistemas bastante ricos. Então, a gente vai fazer aí as transições entre duas áreas de unidades de paisagem. E aí a gente vai entrar no que a gente diz de função. Tá? Essa figura aqui é também um desenho do próprio fórum, tá? Só foi redesenhado. O que ele vai dizer?
Então, ele vai pegar esse uso do solo que está aqui na estrutura, mancha, corredor e matriz, mancha, corredor, e ele vai trabalhar com linhas, com setas, tá, gente? Ele vai trabalhar com setas aqui. No caso, ele também pegou ó, rotas principais, pegou as estradas, rotas secundárias, também pegou tracejado, né? Linha cheia, linha tracejada. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai marcar, vai fazer quase que uma vetorização, uma simplificação do que tem da estrutura, e ele vai marcar, então, ó, ele marca as manchas maiores, que são círculos. As manchas maiores, ele até colocou um S ali, né? Significativo. E ele vai dizer que tem uma tendência, a gente precisa ligar as manchas. Essas manchas, elas são ou ligadas por um corredor existente, ou elas estão separadas no habitat. E aí o nosso projeto vem para fazer a reconexão. Então, a gente vai conectar, vai, através do estudo da paisagem, vai saber aonde a gente pode ter, então, deveria ter reconexões. Ou seja, um rio que foi canalizado, ou tem um conflito com uma rodovia, aquele habitat precisa ser feito, então vai ter um passa-fauna, vai ter algum elemento, então, que vai ser possível, então, de fazer essas conexões. E também na função tem os chamados de nós, tá? Os nós, eles são importantes para que a gente possa, então, ter a marcação da onde a gente cruza, né? Com um corredor, com uma mancha, onde dois corredores se encontram, aonde a gente tem, então, principalmente os fluxos de água, né? Nesses estudos, onde é que são as redes de drenagem principal? Isso tudo vai, então, nos dar aonde nós temos que intervir na paisagem, tá? Então, o próprio Metzinger vai falar sobre a conectividade. Então, lá no artigo dele, mais para o final, tem um glossário, né, de significados. E ele vai falar assim, ó, que a conectividade é a capacidade da paisagem ou das unidades de paisagem de facilitar fluxos biológicos. Que é, então, aquilo que eu falei, troca genética, a própria fluxo da água, gente, é um fluxo biológico, no sentido que vai junto com a água, né? Então, vai uma série de micro-organismos, vai então uma série de conformações. Então, a conectividade, ela vai depender da proximidade dos elementos de habitat, densidade de corredores. Se esse corredor, essa área de mata também for muito estreita, eu não consigo, a espécie não vai conseguir caminhar entre esses hábitats, ela não vai conseguir fazer essa variação genética, né? E também, se a gente vai ter algum elemento, né, urbano ali, muitas vezes cortando esse corredor, né, a gente vai ter também outros problemas. E o steep stones, que seria, a gente chama de trampolim, tá, gente? São locais onde consegue abrigar essa fauna, abrigar essa, assim, então não precisa ser fauna, pode ser, por exemplo, eu consigo abrigar um grande volume de água, né? Até que ela percole, ou até que ela consiga dar vazão para uma outra parte do rio, que vai passar pela cidade e tudo. Então, o que a gente chama aí de trampolins, né? Que seria a conexão entre vários corredores, né? Eu tenho os nós, né? Que a gente chama de nós. O próprio Gordon Pullen, vocês já estudaram também, vai trabalhar com esse conceito, né? De nós, tá? Então, aqui eu trago para vocês um estudo que foi feito, então, para esse oeste catarinense, a conexão do corredor, pega o solo, então a gente vai ver o que é corredor, o que é a matriz. Minha matriz, né, era a parte de mosaico de agricultura e pastagem. Corredor foi a estrada, o rio também é um corredor natural, e as manchas e fragmentos eram todos os outros temas. No vermelho, no caso, cultura nova e perene, e depois no verdinho aí, floresta formação natural, tá? Então, aí eu tenho essa característica. Daquilo lá, né, desse mapa aqui, foi abstraído para esse. Ou seja, foi pego os principais corredores,
Então, o principal corredor ganhou um traçado um pouco mais forte. Os nozinhos são as áreas de vegetação maiores. As setinhas são a própria condução da drenagem, né? E aí, então, a partir disso é que é desenvolvido os projetos, tá? Esse aqui é uma das propostas. Então, foi identificados os principais corredores da região, né? Claro que tem toda uma parte de fundamentação por trás disso, mas então foram colocados aonde a gente tinha os nós, né? Onde tinha nós de importância, maior importância, foram desenvolvidos indicações de projetos prioritários. 1, 2 e 3. Fluxos ecológicos que deveriam ser pensados, corredores, né? Corredores nível 1, ou seja, essa recuperação, né, da borda do Rio Uruguai, depois nós vamos os corredores, né, de valores culturais, as próprias BRs. Aqui no Rio do Peixe, né, a gente tem, além do rio, a gente tem tem a ferrovia, né, tem o trecho de ferrovia, e aí aqui a gente tem a BR-282, então onde o Rio do Peixe, a ferrovia, né, onde ela cruza essa proposta, né, de parque, aqui a gente teria um projeto prioritário número 1, tá? Então, a gente teria alguns espaços. E aí também a gente tem as manchas, né? As manchas que são trabalhadas. Aqui eu trabalhei as unidades de conservação e as áreas indígenas, né? Como uma das prioridades em relação às próprias conexões que têm que ser estabelecidas, né? E também as manchas urbanas, de acordo com não é a relevância da cidade, mas de acordo com o potencial de população. Então, como prioridade ser trabalhado as questões da própria infraestrutura urbana. E aí, no final, que é o que a gente vem falando sobre o SIG, que é aplicado à unidade, à questão do planejamento da paisagem, eu gostaria que vocês observassem o seguinte: a gente fez esse quadro aqui, tá? Pensando que a paisagem vai ter, então, matriz, mancha, fragmento, corredor e borda. E lá no SIG, a gente vai ter um correspondente. Ou seja, lá no SIG, o corredor é uma linha. A mancha, o fragmento é um polígono. A matriz também é um polígono. A borda pode ser um polígono ou posso representar também por linha. O evento, um acontecimento, um nó, vai ser um ponto. Então, eu tenho uma interseção e uma linguagem que é comum entre a estrutura da paisagem e a sua representação em si. Então, inclusive essa linguagem pode ser transmitida ou reforçada através da própria geometria. Então, por isso que a gente diz, né, que o SIG vai apresentar uma linguagem que é coerente com aquilo que a gente precisa para o planejamento da própria paisagem. Ok? Então, aqui tem as referências dos trabalhos que foram utilizados, além dos artigos que estão lá, né? Só o trabalho em relação à tese. Então, aí está. Aqui é o trecho que eu estudei, então, mestrado, doutorado, né? BR-101, trecho norte de Santa Catarina. Lá ainda no mestrado eu fiz a identificação de unidades de paisagem, que foi o que eu chamei de TUC, né? Trecho de unidade de caráter. Então, tem todo o método, né, de como eu cheguei até isso, mas o fato é que a partir daqui eu vou aprofundar, então, os estudos em cada um desses trechos. E cada um deles vai ter uma característica diferente, né? Então, tem uns que são mais naturais, como esse trecho 3 aqui, né? E tem outros mais urbanos, como, por exemplo, o trecho 8, que pega o trecho da Grande Florianópolis. Por exemplo, o trecho 2 é o trecho de Joinville, que a gente nota mais urbanização também, né? Então, aqui foram os elementos mais
preponderantes, né, que eu utilizei para fazer essa classificação de unidade de paisagem. Então, foi o suporte biofísico, geomorfologia, hidrografia e vegetação, depois a morfologia urbana, uso do solo e atividades econômicas, elementos singulares da paisagem, a posição da estrada em relação ao entorno, então eu tinha essa pretensão de ver se a estrada estava passando através da cidade, no meio dela, ou então pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, isso configura a paisagem diferente, né? E a configuração e recursos visuais, então uma análise sequencial, né, das imagens. Aí, aqui é o método, né, que inclusive esse esqueminha já apareceu para vocês na apostila, de como foi feito, então, a valoração da paisagem, né? Eu queria saber, então, aonde eu tinha maior valor ecológico, maior valor cultural e maior valor visual. E depois eu cruzei esses mapas de cada valor separadamente e chamei, então, do mapa de valor da paisagem, né? E aí, como o meu objeto de estudo é esse corredor, eu sempre olhei a estrada em relação aos valores da paisagem, né? Aqui vou passar muito rápido, assim, só para vocês verem que eu comecei fazendo esses mapas muito simples, vamos dizer assim, que são os que vocês estão aprendendo agora a fazer já no SIG, né? Cada atributo em separado, então, para o valor ecológico, eu defini, para saber o valor ecológico, eu preciso ter esses aspectos aqui, esses atributos, né? Então, as bacias hidrográficas, geomorfologia, isometria, declividade, vegetação, e aí por aí foi, unidades de conservação e tal. Aí depois, quando eu quero saber o valor cultural, aí eu peguei aspectos do valor cultural também para fazer isso. Aqui o que vocês estão vendo que está passando é que o que eu fiz? Inicialmente a gente tinha esses mapas, que eram só mapas de cada atributo. Tem um mapa de uso do solo, mapa de patrimônio. Depois eu vou atribuir valor a cada um deles. Eu vou dizer cada áreazinha dessa do mapa qual que tem o maior valor ou o menor valor. Para isso a gente atribuiu 3 escalas de cinza, onde o cinza mais escuro representa um valor maior e o branco representa uma área de menor valor. Então, a partir de critérios que eu fui definindo, a gente então foi lá no SIG, na tabela de atributos, né? E foi trabalhando então com cada um dos dados e mexendo nessa cor, né? Para aí então a gente ter a representação no mapa desses valores que a gente estava aplicando. Mas isso é uma coisa que a gente pode estar explicando mais para frente depois. Mas é só para vocês entenderem. Então, por exemplo, para declividade, eu disse que a gente foi lá no mapa e fez uma classificação. E a gente falou que até 3% e maior que 45%, que são as áreas de APP, a gente ia fazer com aquele tom de cinza mais escuro. É uma área de um valor maior. Uma zona intermediária é de 20 a 45%, porque é uma área onde a gente pode ter uma maior ocupação urbana, né? E por aí a gente foi fazendo. A hidrografia, para todos os aspectos, para a vegetação também, a gente foi fazendo isso, para unidades de conservação. No caso das unidades de conservação, a gente só tinha uma classificação, que todas essas unidades eram de extrema importância, a gente não tinha uma ordem da importância delas, né? Então, acontece que alguns elementos entram em algumas categorias diferentes. E aí a gente chegou, então, no mapa síntese de valor ecológico. Reparem que a gente consegue já ver que a estrada passa por uma área, né, de grande valor ecológico mais ao norte, né? Depois isso vai diminuindo, vai passando por uma área, né, de menor valor, e aí quando ela está bem na bordinha do mar, ela também acaba passando então por uma área de maior valor ecológico. E aí, junto nesse bloco dos valores ecológicos, entra o grau de fragmentação desses hábitats, né? E aí é que entrou, então, o que a gente estava falando para vocês,
de quilômetro de estrada por quilômetro de paisagem. Então, a gente tem um primeiro mapinha aqui, ó, que é isso que eu falei para vocês, é a densidade de estradas, né? Aí a gente tem aqui o primeiro mapa representando as estradas. Então, a gente fez um buffer de 1 quilômetro para cada lado da estrada. E esse parâmetro quem me deu foi a ecologia de estradas. Então, dentro da ecologia da paisagem, tem uma outra vertente que é a ecologia de estradas, né? Então, estudos específicos disso. E eles trazem que o impacto maior da estrada é 1 quilômetro para cada lado, em termos de fragmentação. Então, por isso foi utilizado esse buffer. O outro mapa, o outro shape, enfim, que a gente utilizou foi o de uso do solo, a exemplo daquele que a Prof. Daia mostrou para vocês. Então, também, a gente deu o buffer de 1 quilômetro para cada lado, né? E aí, depois, nós cruzamos isso tudo com o shape dos trechos de unidade de caráter. Por quê? Porque a gente vai ver para cada unidade de paisagem, que são os meus TUCs, né? Qual é a minha densidade de estradas. E aí nós chegamos nessa tabela síntese aqui e verificamos que a gente vai ter alguns trechos que têm uma maior densidade, como por exemplo o trecho 2 de Joinville, que apresentou uma densidade de 6 quilômetros de estrada por quilômetro quadrado de paisagem, e o maior, que é aquela da Grande Florianópolis, que é de 14. Então, veja que há um contraste muito grande dessa área da região conurbada ali da Grande Florianópolis, né? E, claro que aí a gente associou esse item da densidade com também o volume de tráfego, né? Porque esse era um outro item importante tratando-se de estrada, porque quanto maior o volume de tráfego, maior também é o impacto dessa rodovia na paisagem. Seja por aspectos de poluição do ar, poluição sonora, maior dificuldade para a transposição, né, dessa rodovia, de alguém que precise cruzar essa rodovia, por exemplo, né, maior, se a gente também tem maior quantidade de conexões de estradas com adjacentes, né, essa rodovia, entrando nessa rodovia, então tinha essa classificação aqui, ó, para saber se eu estou numa área rural, numa área de subúrbio, enfim. E aí, isso tudo são elementos importantes para fazer aquela avaliação da fragmentação dos hábitats, né? Então, eu, por exemplo, consegui identificar que no trecho 1, que é o trecho que faz divisa lá com o Paraná, a gente tem uma paisagem que é 60% de floresta. Por exemplo, o trecho 5, ele é 60% agrícola. O trecho 8, que é aquele da Grande Florianópolis, ele é 60% urbano. Então, a gente já, por isso, já vai tendo paisagens completamente diferentes, né? Por outro lado, o trecho 2 e o trecho 7, eles têm a mesma densidade, né, de estrada por quilômetro de paisagem, mas a forma de distribuição é completamente diferente desses fragmentos, né? Também identifiquei fazendo esse estudo que as unidades de paisagem 1 até a 5 têm uma grande possibilidade de continuidade. Então, de a gente configurar esses corredores ecológicos e tudo mais. Mas uma grande dificuldade de fazer essa conexão com as outras unidades, do trecho 5 ao trecho 8, porque ele acaba tendo vários outros elementos que não são urbanos, né? Mas que dificultam, pela forma de distribuição desses fragmentos na paisagem, dificulta que a gente tenha conectividade, né? Então, na unidade de paisagem 6 e na 8, a gente tem muitos fragmentos isolados. Eu estava vendo que eu não tenho aqui na apresentação imagens, assim, de todos esses trechos, mas eu tenho mostrando aqui, trecho a trecho, um pouquinho mais ampliado, né, a questão do uso do solo e das estradas, assim, para vocês verem essa diferenciação, né. Então, esse trecho 1 é o que tem aquele 60% de floresta, né, porque tem toda uma área aqui de Serra do Mar, por exemplo, né. Esse trecho 2 que pega a área central de Joinville, então a gente já vê, né, uma área antropizada bastante grande, mas por outro lado ainda tem um fragmento grande de floresta, né, e tem umas áreas aqui com bastante quantidade de estradas e outras que a gente tem
mais vazios, né? Que realmente correspondem a essas manchas maiores de floresta. Então, aqui mais entre Joinville e Araquari, que a gente tem uma mistura maior, a gente já começa a ter uma fragmentação maior dessas florestas, uma presença maior da agricultura, de pastagens, né? Esse outro trecho que ele é bem de balneário, aqui de Navegantes, né? Que é bem separado, assim, de um lado tem muita agricultura, do outro lado a gente tem uns fragmentos maiores de floresta. Aí esse trecho de Itajaí já é um trecho bastante antropizado, né? Então a gente tem só pequenos fragmentos de floresta. Então aqui que a gente já nota uma dificuldade de conexão, né? Desse trecho 5 com o 6, o 7 e o 8. O 8, repara que ele contrasta com tudo que a gente viu anteriormente, né? Então, só pelos mapas, assim, a gente consegue ver essa dificuldade de configurar corredores ecológicos, né? Bem, mais ou menos por aí. E aí, depois, chegando, né, a gente faz isso tudo para aqui no final, claro que tem toda uma outra parte que em outro momento eu posso mostrar para vocês, que é mais associado a aspectos de percepção da paisagem, aspectos visuais, né? Mas a intenção disso tudo era chegar nessa parte aqui, que são recomendações paisagísticas para o projeto de estradas, né? Então, isso tudo me fez tirar, claro que não só aquela parte ali, né, mas o estudo como um todo, a tirar diretrizes para o projeto de estradas, né? E a configurar também uma metodologia para projeto de estradas. Então, aquela pergunta que a Daiane fez, né? Em que medida que o SIG e o planejamento da paisagem se interpolam, né? É muito, muito, muito nessa parte prática, de a gente compreender as coisas como elas, a dinâmica de construção até hoje, entender dinâmicas que podem interferir nessas decisões para o futuro, né? E a gente se fazer essa pergunta: a paisagem está funcionando bem? O que pode ser modificado? Se eu fizer essa modificação, que caminho que essa paisagem vai tomar? Né? Claro, considerando as pessoas também, né, nesse aspecto da paisagem, né? E, enfim, e aí tirando decisões, né? Tendo decisões de projeto para isso. Então, em algum momento a gente pode estar olhando isso novamente com mais calma, né? Mas disso tudo eu cheguei, então, numa proposta de metodologia para projeto de estradas, que inclusive chega aqui, ó, em estudos de padrões, né? Que a Prof. Daia estava dizendo que existem padrões. Então, chegando numa outra escala que não é essa tão macro aqui que eu apresentei para vocês, descendo um pouquinho dentro de cada um daqueles TUCs, né? Dos trechos de unidade de caráter, a gente vai encontrar padrões. Alguns desses padrões se repetem em mais do que uma unidade de paisagem, né? E outros são específicos de uma delas, e muitas vezes é isso que torna ela única, né? Que dá aquele destaque, enfim, que conforma aquela identidade para aquela paisagem. Certo, pessoal? Fico por aqui. E que a gente viu isso tudo aqui, né? Porque a gente precisa, então, agora compreender quais são as estruturas da nossa paisagem de estudo, tá? Então, nós vamos ter aí como estudar, a gente quer estudar aí do nosso Coreia do Norte, né? Nós vamos estudar qual seria a estrutura dessa paisagem. Aí vocês vão identificar, então, quais são as principais estruturas da paisagem no nosso Coreia do Norte, tá bom? Então, a gente vai observar, vou compartilhar aqui com vocês, no nosso material SIG, tá? Tá. Já comecei. Então, a gente tem aqui nosso trabalho SIG, tá? A gente já tem um próprio estudo. Claro que aqui a gente tem só uma das partes, né? Mas a gente vai começar a observar, e agora nós vamos lançar algumas outras estruturas a mais, tá, gente? Nós vamos começar a observar o que a gente teria como matriz no nosso Coreia do Norte, que a gente tem como fragmento, quais são os fragmentos, quais são, então, os próprios corredores, tá? Em relação aos próprios fragmentos, a gente já consegue ter uma observação, quais são os fragmentos.
aqui, se eu apagar, né, opa, esses temas aqui, todos eles, né? Só deixar agricultura. Vocês acham que qual seria a nossa matriz da nossa área aqui? O que vocês acham? Qual seria a nossa matriz? Só observando aqui, tá? Observando isso e também conhecendo aquilo que vocês conhecem, né, da nossa região aqui do Coreia do Norte, os municípios que vocês conhecem. Qual vocês acham que é a matriz? Pessoal, vocês estão quietinhos a aula toda, agora é a hora de falar. Pode abrir o áudio aí. A Bruna escreveu, agricultura, né? Na verdade, seria, pode ser o conjunto agropecuária, né? Que seriam, então, pastagens e própria agricultura, né? Realmente, a agricultura, se a gente for ligar as nuances aqui, a gente vai ver que a gente tem, né, o magenta aqui tomou conta já da parte sul, né? Certo? Então, já teria uma diferenciação. Se a gente for trabalhar com as grandes massas, né, ou seja, das grandes classes, nós teríamos aqui como, então, como agropecuária. Do ponto de vista que vocês estudam, que vocês conhecem da região, vocês concordam, discordam, vocês acham que a matriz é outra? Vocês acham que visualmente ou empiricamente, lá no campo, nas visitas que vocês fazem, o que vocês conhecem da região, vocês acham que a gente pode dizer que a matriz é, é agropecuária? Ela satisfaz aquelas necessidades que a gente pontuou lá na apresentação? Qual que era a primeira necessidade? Quantidade de área, ou seja, predomínio de área, né? Certo? Aqui visualmente, né? Isso aí. Visualmente, nós teríamos que ter, né? Já, tudo bem, a gente visualmente consegue estabelecer que realmente, né, a gente tem um predomínio de área de agropecuária, tá? Então, um amarelinho ali predominante. Se a gente tivesse uma área, né, que seria um pouco mais assim, complicadinha, né, seja mais dividido, né, mais equilibrado, nós teríamos também que fazer quê? Teremos que fazer alguns cálculos, tá, gente? Então, o programa também vai dar essa opção de a gente fazer alguns cálculos. No nosso caso, a gente não vai fazer agora, tá? Então, a gente tem o primeiro critério. Vocês acham que o segundo critério, que seria a intermediação entre outros usos, vocês acham que tanto no mapa quanto empiricamente, ou seja, onde vocês vivem, né? Conforme vocês conhecem, vocês acham que a agropecuária faz a intermediação entre as manchas, entre os municípios, entre as áreas de vegetação? Vocês acham que conforma isso? Lembra que é o segundo critério? Ela que faz a conectividade entre as manchas? Eu acredito que sim, também, né, Angela? Então, a gente tem aí, claro, nessa paisagem, para nós, é muito claro que a nossa matriz é a própria agropecuária. E aí, se a gente for, depois, quando a gente for estudar e caracterizar essa, essa matriz, né, a gente vai ver que dentro dessa matriz, a gente vai ter as subdivisões. E aí a gente vai ver qual a porção, né, e tal, que vai ficar mais predominante, caracterizar essa, essa matriz, ou seja, o que é diferente, né? Quais porções do território tem uma diferenciação? Então, dentro da caracterização dessa unidade, desculpa, dessa matriz, é que é, a gente vai entrar ali nesses pormenores da legenda, tá bom? Vocês poderiam me citar agora exemplos a respeito do que seria manchas? E quais seriam as manchas ou fragmentos aqui?
Contribuam, pessoal. E aí, pessoal? Vamos lá. Poderiam ser áreas onde, tipo, tem cultivo de determinada espécie e áreas que ainda estão florestáveis, assim, tipo, floresta natural, que ainda não foi derrubada para transformar em campos ou em pastagem. Isso. Então, aqui foi falado a respeito das manchas, né? Essas manchinhas aqui. Observem só como é a forma dessas manchinhas, ó. São todas, né? Toda salpicadinha, né? Estreitinhas, pequeninas. Aqui, bem mais pequeninas, mais a sul, né? Mais a norte ainda tem umas manchas maiores. Então, florestas, né? Formações florestais, sim. Então, são um tipo de mancha, tá? Aí são as outras. Vocês podem olhar por aquilo que vocês estão vendo em mapa. Essa mancha que tem aí em vermelho, ela seria área urbana? Área urbana, exatamente. Então, sim, a gente tem manchas urbanas. E a gente tem mesmo a questão da conexão, né? Entre essas manchas urbanas. Geralmente elas vão se conectar, né? No caso dos bichinhos, vão se conectar, né? Entre uma área de floresta e outra. E nós vamos, né, caminhar, né? E vamos deslocar a respeito em relação às próprias cidades, tá? Além de dentro da cidade. E a gente pode também, muitas vezes, chamar de mancha aquelas áreas que são maiores, né, da própria hidrografia, tá? É claro que elas são conectadas a corredores, mas aqui, no caso, como são manchas grandes, elas acabam conformando habitats. Também em relação a processos estacionários, no caso aqui, né, a gente tem uma barragem, né, aqui em cima também a gente tem na própria foz do Chapecó e também na própria barragem de Itá, né, a gente tem a conformação de grandes lagos, né, superfícies, né, de, de, de água. Então, a gente tem também a conformação dessas grandes manchas. Tá? Então, as principais realmente são marcas... E as outras manchas também, né? Como lagos aqui isolados, Uhum. né? Lagos, açudes. Isso. Uhum. Pode mostrar. Por exemplo, aqui, né? A gente vai ter esses Uhum. parquezinhos assim. Exatamente. Nós Também temos são todo um ecossistema lacustre, né? Tudo que é desenvolvido, importante, né? Esses reservatórios de água, etc. Então, a gente vai ter tanto a transposição de mancha para mancha, ou seja, de cidade para cidade, mas a gente vai ter, por exemplo, de cidade para área vegetada. A gente vai ter de área vegetada para agricultura, para parte agrícola também, né? Então, a gente vai ter tanto a conectividade, que é importante da conectividade, entre mancha do mesmo tipo e entre manchas de diferentes tipos, de diferentes usos, tá, gente? Então, a gente consegue observar aí. Agora, nós temos algumas coisas, por exemplo, que a gente não vai... alguns dos corredores, a gente não está conseguindo enxergar aqui. Por que será? Né? Porque a gente falou, né, antes sobre... Olha só que a gente tem uma unidade, tá, gente? Que é, se não me engano, é a reserva indígena Anuai, né? Acho que é. Então, a gente vai ter aqui, do lado de cá, a gente tem alguns parques, estão vendo? Reserva de unidades de conservação. A tendência é que ao redor dos lagos a gente tem aqui muita regeneração, porque a instalação dos lagos exigiu no licenciamento ambiental que sejam recuperadas essas áreas, né?
e a gente começa a observar os corredores. Só que nesse tipo de levantamento, os corredores que estão aqui no meio, principalmente, não estão aparecendo, né? Porque eles entram naquela problemática que a gente falou antes a respeito do quê? Do pixel, do levantamento de 90 por 90. Então, aqui seria o ideal é que a gente pudesse, então, fazer inserção de outras camadas que a gente não está conseguindo visualizar aqui no uso do solo, tá? Então, nós vamos aproveitar, né, que a gente tem aí essa possibilidade de no SIC inserir outros elementos, né? E nós vamos buscar quais seriam outros corredores que a gente poderia estar inserindo. A gente sabe que aqui a gente tem, né, uma série de elementos que não estão aparecendo, mas a gente sabe que existem aqui. O que a gente poderia inserir que são corredores? As vias. Mas aí, Bruna, são vias urbanas ou são vias do ponto de vista do Cored? O que vocês acham? Do ponto de vista, então, do cultural, sim. No caso da escala da região, a gente poderia lançar as rodovias, né? Sistemas rodovias, e a gente tem aí na região de Erechim também, mesmo que esteja desativada, né? Nós temos a ferrovia, né, gente? Então, a gente já deu exemplo lá, a gente vai lançar isso. E será que a gente não tem nenhum rio aqui nesse Cored? Não está aparecendo, mas temos rios também. Então, a gente vai procurar, né? Tem, com certeza tem. Então, nós vamos procurar, né? Quais vetores, quais as estruturas que a gente consegue lançar aí, tá? E a gente vai unir isso a dois procedimentos bem legais, tá? Dois procedimentos de SIG que nós vamos fazer para também vai satisfazer aí a pergunta do João lá no primeiro dia de aula, tá? Alguns procedimentozinhos para a gente fazer aí o fechamento aí dessa parte mais específica, né? Guiada aqui do próprio SIG. Lá no Moodle, eu lancei para vocês na aula de hoje, dia 8/3, tá? Eu lancei para vocês uma pastinha chamada Banco de Dados. Vejam se já estão observando. Tá? Se está disponível para vocês. Banco de Dados para a estrutura da paisagem. Gostaria que vocês, então, baixassem esses shapefiles, tá? Que eles baixem. Eles estão zipados, na verdade, ele está com RAR, tá, gente? O computador que não deu opção. Vocês conseguem descompactar. Então, o procedimento é o seguinte, é baixar, tá? Esses são dados do site GeoLivre. Eu baixei para poder mudar o sistema de referência para vocês. E carreguei ali, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês, a gente pode disponibilizar para vocês um videozinho para vocês trocarem o sistema de referência, tá? Quando vocês precisarem, pegarem um dado assim, que não tem, nesse caso aqui não tem sistema de referência no GeoLivre, ele veio meio torto, daí a gente vai fazer uma projeção, um procedimento e coloca nessa mesma que vocês estão visualizando em tela. Deixei para vocês já configurar, tá? Então, vocês vão baixar a pastinha, vão salvar aí na máquina de vocês, de preferência junto já com as outras shapefiles que vocês já têm. Vão descompactar, tá? Vão descompactar a pastinha, tá? Nós vamos inserir essas 3 camadas aqui, tá bom? Vamos lá. Estou fazendo aqui só para deixar pronto o mesmo ponto que vocês estão, tá? Não precisam fazer nada por enquanto. Só baixar, descompactar, e aí nós vamos... São 3 camadas, eu coloquei rios,
rodovias e ferrovia. Tá? Prof, eu fui no banheiro. Onde é que tá essa pastinha pra gente? Tá na aula do dia de hoje, tá? Ok, obrigado. Uhum. Ok, vamos inserir então as camadas. Procurem lá onde vocês salvaram. Ah, meu banco de dados está aqui. Ferrovias. Ok. Rios. Vou adicionar, eu posso buscar outra camada, não precisa dar fechar, né? Tá? Podem ali em rodovias do Rio Grande do Sul. Olha, agora sim, né? Agora veio tudo. Bastante coisa. Então, mexam aí nas cores para vocês visualizarem, tá? Eu vou na simbologia, vou mexer na cor aqui, vou ajeitar para que eu consiga visualizar bem. Ah, então, isso rotina básica do sistema, lembra que a gente fala, né? Eu vou colocar as rodovias em vermelho. Mudem as cores. Opa, não coloquei rio, queria rodovia. Desculpa. Desculpem, eu falo comigo quando eu mexo no SIG, tá? Então, eu mesma me dou conselhos. Desculpem. Menos rodovias que eu queria ver. Estão aqui. Prof, dentro desses arquivos eu pego qual deles mesmo? É o shapefile ou aquele Sempre outro? é shapefile, tá? Tem que Tá. descompactar. E assim, ó, quando vocês forem, tá? Quando vocês forem buscar a camada, eu tô compartilhando aqui. Lembrem que aqui embaixo, vocês precisam deixar como shapefile aqui embaixo. Não busquem camada quando tiver vários arquivinhos aqui, tá? Sempre deixem aqui embaixo como shapefile. Como hoje vocês não inseriram nenhum arquivo, ele volta para todos os arquivos. Vocês têm que voltar aqui e colocar shapefile, tá? Não esqueçam disso. Então, agora eu tenho as rodovias. Olhem só, a gente tem rodovias em interseção, né? Com várias manchas. A gente tem vários rios, praticamente, né? Todas as manchas urbanas aí têm interseção com rios. Então, olhem que muitas vezes a mancha, no caso da cidade, né, em relação ao próprio corredor, ela vai intersecionar um corredor. Um corredor ecológico, muitas vezes, vai ter uma hierarquia alta. Ou seja, ele é importante para aquele ecossistema, para aquela bacia hidrográfica. E muitas vezes a cidade vai fazer a interrupção desse corredor. Então, só do ponto de vista da água, isso é muito problemático, né? Então, isso vai incidir em todas as dinâmicas ecológicas. Por isso, vou lembrar novamente, na semana que vem nós temos a palestra com a Aline Verol, e ela trabalha muito bem essas questões, tá, gente? Bem legal mesmo. Como nós vamos trabalhar também infraestrutura urbana, essa parte de drenagem, etc., a gente vai retomar, tá? Mas, então, a gente pode observar, deem um zoom, observem como é que se comporta, né, esses rios aí em relação às manchas urbanas, em relação aos rios. Nós temos rios aqui, gente, ó, que não tem vegetação, praticamente vegetação nenhuma. Olha só aqui. Olha esse sulzinho aqui. Vejam que o corredor ecológico dos rios está altamente comprometido em grande parte da nossa porção sul.
No norte, ainda a gente tem aquilo que a gente falou, né? Um pouquinho mais, né? Das manchas um pouquinho maiores, né? Mas a gente Mas vai isso ter... por quê, né, Daia? Isso porque também a gente tem um relevo fortemente acidentado, né? Fortemente ondulado, Uhum, que tem áreas com muita declividade que não permitem ser agricultáveis ou utilizadas como solo urbano, né? E aí a gente acaba exatamente. tendo essas de vegetação mais Um pouquinho significativas, né? maiores, né? Em razão disso. Exatamente. E aí, aqui, conforme a gente vai descendo o padrão, então a gente tem diferença do padrão da matriz na parte sul do que a matriz lá na parte norte, né? Então, a gente tem características diferenciadas. Mas observem que as áreas de APPs, por exemplo, aqui, elas estão muito descaracterizadas, né? Então, a gente observa isso também. Muito fragmentadas. A gente diz que a matriz é porosa, ou seja, cheia de furinho. O que acontece com uma matriz cheia de furinho, né? Então, ela vai acabar sendo enfraquecida, principalmente do ponto de vista natural, né? Então, a gente tem aí uma potencialidade de degradação muito maior nessas regiões em que tem essa matriz. E outra coisa que que nos chama atenção, né? É que é muita área de muita matriz, fica só matriz, né? Só agricultura e vegetação. A gente não tem uma variedade, vamos dizer assim, entre manchas também. A gente tem pouca variedade de manchas, né? Se a gente for ver, a gente tem pouca variação de manchas. Ok, então agora nós vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos aproveitar, né? Para fazer um geoprocesso, tá? Prof, é importante a gente manter esses shapes aqui, é importante para a gente poder saber as conexões, né, e tudo. Mas nós vamos fazer um geoprocesso agora que a gente vai chamar de interseção, tá? E esse geoprocesso, ele serve o quê? Para isolar, justamente isolar aquilo que o João pediu na primeira parte, na primeira aula. Nós queremos ficar com os vetores somente da parte de dentro do Corel, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos lá em vetor, geoprocessamento, e nós vamos, antes nós vamos dissolver, né? Agora, a gente vai utilizar interseção. Por que eu vou usar interseção e não vou usar recorte? Porque o recorte só recorta aquilo que encosta, né? Ou seja, o que vai encostar uma outra. Então, uma parte de rio que fica lá no meio do Corel não entende se ele está recortando, tá? Então, é interseção. Nós vamos utilizar a ferramenta de interseção. Podem clicar em interseção. E aí, uma coisa bem importante, tá, gente? A primeira é olhar o sistema de projeção de cada um. Por isso que eu falei para vocês, que eu coloquei já para vocês lá já transformado, né? Então, a gente tem que ter o mesmo sistema de referência para um cortar o outro, fazer interseção, ou fazer a operação de geoprocessamento. Então, eu tenho que ter quem está sendo cortado e quem corta no mesmo sistema de projeção. No caso aqui, já está casadinho, tá? Então, nós vamos cortar. Primeiro, pode ser as rodovias, né? Vamos cortar quem está sendo cortado. Primeiro vai quem está sendo cortado. Então, é rodovias. E quem corta é o Cored, tá? Cored Norte é o quem corta. Tá? Agora sim, vamos olhar, os dois são o mesmo sistema de referência. E ele vai me perguntar, né? A interseção, como é que você quer chamar essa interseção, tá? Então, eu vou colocar um nome, vai criar um shape novo, tá bom? Então, eu vou vir aqui. Primeira, lá em cima, vai ser rodovia e depois Cored Norte. Quem vai ser cortado e quem vai cortar, né? Quem vai ser intersecionado e quem vai intersecionar. E nós vamos salvar o shape novo, tá? Vamos criar no arquivo. No caso, o meu banco de dados, eu vou colocar aqui, eu estou botando rodovia, eu vou colocar rodovia Cored Norte. Ok? Rodovia Cored Norte.
Está salvinho aí. Eu só vou executar, tá? Ok? Ele vai processar. Tá? E vou fechar aqui para vocês verem aonde estão as minhas rodovias. Vou apagar, né? Estão aqui. Eu recortei, estão vendo? Que só fica dentro da minha área do meu polígono que eu fiz. Tá? Então, as rodovias estão cortadas, só vai ficar dentro dentro do próprio polígono do meu Cored. Prof. Daiane, mas eu queria ver, né, como é que se conecta. Então, eu posso deixar, né, essa ligada por fora também, tá? Então, quando você precisar, né, ver onde as ligações, etc., você liga. Depois pode manter aqui desligado. Então, eu estou aqui com somente as rodovias. Agora, nós vamos fazer para os próximos 2 shapefiles, tá? Que vocês receberam aí, tá? Nós vamos fazer agora para os rios e E para foi as esse ferrovias. procedimento que foi feito lá, né, no meu estudo, para as unidades de paisagem, né? Então, a gente pegou cada Exatamente. polígono daquele trecho de unidade de caráter, né, que eu sabia o comprimento dele e sabia o buffer de 1 quilômetro para cada lado. Então, a gente criou um polígono e fez essa operação, tanto para o uso do solo quanto para a rodovia, né? E aí se criou um shape, então, de cada unidade de paisagem, então, né? E aí permitindo fazer os cálculos depois de quanto de uso eu tenho em cada unidade de paisagem, de cada coisa, enfim, e permitindo É, fazer essas operações matemáticas, né? isso. Aí foi recortado, então, no caso ali do trabalho da professora Ângela, foi recortado todas as vias urbanas que ficavam nessa proximidade com a rodovia. Por que a gente recorta? Porque a gente permite tirar o comprimento. Por exemplo, eu consigo calcular quantos metros de rua, né, ou quantos quilômetros, no caso da professora, era de estrada, né, ou de ruas, né, que vai ter por quilômetro de estrada. Então, aqui eu consigo quantificar quantos quilômetros de rodovia eu tenho. Então, é possível você fazer isso. Então, vocês viram que o mapa ele deixa de ser somente visual e ele começa a dar informações? Então, para isso, né, veja que a gente veio lá, né? Criamos shapefile dos municípios, dissolvemos, criamos o polígono inteiro do Cored, inserimos o próprio shapefile das rodovias, recortamos agora, nós fizemos esse processamento, né, das informações, e seria possível retirar, então, seria possível fazer uma retirada de informações a respeito disso. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para os outros temas que nós inserimos, ou seja, os rios e as ferrovias, tá? Então, nós vamos lá novamente, geoprocessamento, interseção, tá? Nós vamos, em vez de rodovia, nós vamos pegar, então, a ferrovia, tá? E nós vamos interseccionar pelo Cored Norte. Então, nós vamos pegar aqui, vou salvar novamente, vou criar, né, a camada dentro da ferrovia, Cored Norte, né? E vou executar. Então, aqui tenho, se eu desligar a ferrovia aqui, tá muita de coisa ligada, já vou desligar para ajudar a olhar, né? A ferrovia do Cored Norte está recortada, está aqui assim em cinza, né? Está aí. Agora nós vamos fazer para os rios, tá bom? Vamos lá, vou ligar os rios, geoprocessamento, interseção. Então, vamos escolher rios e nós vamos escolher a camada que recorta Cored Norte. E vou salvar no arquivo rios. Rios do Cored Norte. Está processando.
Pessoal, quando a gente tem, às vezes, a gente tem algumas geometrias que podem ter, assim, um desenho, né, bastante complicado, ou tenha muitas feições, que a gente chama, né? Então, quando eu fui processar as questões ali da minha tese, eu tinha um shape com 35 mil feições, 35 mil polígonos. Então, ele demorava um pouco para fazer, tá? O que eu fazia muitas vezes é processar, não salvar, e aí fazer uma camada temporária, e depois que ele processava, eu salvava. Então, precisa de uma máquina que tenha aí um processamento um pouquinho maior, tá?